Se é a sua primeira vez aqui, meu nome é Jefter, eu sou missionário lá no Japão e agora nós estamos implantando uma igreja, Verbo da Vida, em Tóquio. Oh, glória a Deus, amém? E antes de continuar para a palavra, eu gostaria de agradecer a essa igreja pelo apoio, pela parceria conosco lá nessa missão em Tóquio, porque essa com certeza é a igreja mais parceira. Muitos irmãos aqui que têm pego junto mesmo com a minha vida e têm apoiado esse trabalho lá, e eu quero dizer que vocês fazem parte de tudo que tem acontecido ali, e que com certeza Deus irá recompensar a cada um por essa dedicação, e eu sou muito grato pela vida de todos, e eu creio na sementeira de vocês sendo multiplicada extraordinariamente, amém? E essa igreja prosperando ainda mais, porque tem sementes, então há colheita, amém? Diferente um pouco talvez do que foi feito nessas últimas ministrações, a unção profética fluiu muito forte, e eu quero prosseguir mais na unção do ensino, amém? Eu gosto muito de ensinar a palavra, é algo que eu gosto muito de fazer. Ensinei no Rema, tenho ensinado no Rema. Ultimamente eu acho que eu estou um pouquinho enferrujado, porque eu não tenho ensinado bastante nesses últimos tempos, mas essa inspiração que veio para mim. E eu tenho bastantes versículos para ler, olha que maravilhoso saber disso. Amém? Vocês gostam da Bíblia? Amém. Tem alguém aqui que tem preguiça de abrir a Bíblia? Você, irmão, você vai lá no gabinete teórico. Ninguém levantou a mão, graças a Deus. Então eu queria pedir a sua ajuda para você, junto comigo, acompanhar na palavra de Deus, abrir mesmo, não ficar com preguiça. E se necessário for, na verdade eu recomendo para você anotar também, se for necessário, para te ajudar no entendimento. Eu creio que essa ministração vai ser gravada e depois até postada no YouTube, mas se não for, você já fica aí com o registro também, amém? Algo que eu vou falar tem a ver sim com o chamado, apesar de não parecer, porque às vezes a nossa mente está condicionada a pensar determinados assuntos e a gente já fecha aquele ponto como se a gente já entendesse tudo sobre aquele assunto, e a gente aplica, vai falar sobre isso, aí já coloca vários versículos na mente, pronto, é esse assunto, e se fechou para aquilo ali. E não pense que há algo maior a respeito daquilo, algo mais profundo, algo que Deus pode falar contigo em um nível muito maior. E esse assunto que eu quero falar hoje aqui é justamente sobre a lei da semeadura e da colheita. Aí você pergunta, o que tem a ver com chamado? Tem muito a ver com chamado, amém? E eu quero pegar aqui, eu quero ver na Bíblia, junto com você, o que é essa lei da semeadura? Por que ela é tão importante? Eu quero ver os vários ângulos a respeito da lei da semeadura e da colheita, para que a gente tenha uma visão diferente e não diminua ela, pensando que a lei da semeadura e da colheita tem somente a ver com dinheiro. Está comigo, não é? Então eu quero que a gente entenda que não é apenas, quando a gente fala de lei da semeadura e colheita, muitas vezes é lido e falado no momento do ofertório, as pessoas já associam com dinheiro, mas tem muito mais, muito mais além do que apenas dinheiro, amém? Então, para começar, eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo, lá em Eclesiastes, capítulo 3, eu vou tentar ser bem objetivo, eu não vou ser vou evitar ser repetitivo, porque a gente tem vários versículos para ler aqui. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 e 2, todos abriram? Diga assim, minhas contas estão pagas, quem abriu? Muita gente, então vamos lá. Diz assim, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eita glória! Quando a gente fala de chamada, a gente está falando de propósito. Ele está dizendo que tudo tem seu tempo. Aí ele continua, há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, ou seja, colher. Está comigo? Então tudo tem seu tempo, tudo tem sua estação. Hoje o Jonatas estava trazendo uma ministração maravilhosa aqui, ele falou sobre estações, ele falou que você deve discernir as estações,
E algumas pessoas, talvez elas estejam estancadas ou emperradas em alguma estação na sua vida. Você já percebeu que quando você está para uma mudança de estação, eu estou falando isso realmente no reino do Espírito, você começa a perceber uma certa inquietação dentro de você. Quando você está para mudar de uma estação para outra, você vai perceber dentro de si que você fica incomodado, você já fica insatisfeito com aquele momento que você está vivendo na sua vida. Aquilo não está mais te satisfazendo, se eu posso colocar assim. Há algo que está assim, não, eu preciso de algo novo. Há algo diferente para a minha vida. E as estações, elas são importantes tanto no reino natural quanto no espiritual. Existem estações nas nossas vidas. E a gente tem que aprender a discernir essas estações. As estações, elas exigem algumas coisas a partir de nós. Como o quê? Por exemplo, roupa. Falando de uma maneira natural, eu que moro no Japão, lá tem as 5 estações, louco. 4 estações bem definidas, amém? Lá vai ter inverno, aí logo depois do inverno vai chegar a primavera, depois da primavera vai vir aquele verão, maravilhoso verão, depois vem o outono, e aí volta para o inverno, as estações vão mudando. Mas é interessante que a cada estação que passa, a nossa roupa também muda, porque se eu usar a roupa do inverno, que lá acabou de sair do inverno, no verão eu vou morrer. É sério, eu vou morrer, porque, meu Deus, o verão do Japão é terrível. É apocalíptico quase. É sério, você soa, você vai para a sombra, não existe sombra, é um calor, todo canto que você vai. Meu pai, mãe, Lalo, Maia, Jada podem testemunhar, porque eles foram viajar bem no verão do Japão, maravilhoso. O inverno também é super frio, bem frio. Eu gosto do frio, aí é bem gostoso, delícia. Quem gosta do frio? Glória a Deus, mas é frio de verdade, tá? E cada estação exige uma roupa diferente, exige um comportamento diferente. Se você se comportar de uma maneira indevida, aquela estação que você está vivendo agora, você não vai usufruir o melhor dela. E eu quero que você se questione, qual a estação que você está vivendo na sua vida agora? E eu quero também que você entenda que aqui está falando que existe tempo para plantar e tempo para colher. Às vezes as pessoas elas querem colher, mas elas não plantaram. Então como é que você vai colher? Está me entendendo? Se você quer passar para uma nova fase, para um novo nível, o que você plantou nessa fase que você está agora? Amém? Não tem como você usufruir daquilo que você está imaginando na sua vida, se você não tiver plantado nada na estação. Porque a lei da semeadura e da colheita, ela exige um tempo. Há tempo para plantar e há tempo para colher. Vamos continuar lá, vamos correndo. Gênesis capítulo 8. Gênesis capítulo 8, versículo 22 diz assim. Gênesis capítulo 8, versículo 22, fala bem assim: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Amém? Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa. Você está percebendo? Existe uma lei aqui. Amém? Ele está falando de uma lei. A gente precisa entender leis de uma certa maneira. Existem leis naturais. A gente sabe que existe a lei da gravidade, não é mesmo? Se eu pegar aqui um papel, a lei da gravidade aqui, ó, caiu. Porque é a lei da gravidade. Existe a lei da ação e reação. Se você bate num corpo, aquele corpo volta com a mesma força para você, não é mesmo? Existe a lei da fé, Marcos 11, 23, é uma lei espiritual, que se você declarar algo que você crê no seu coração, vai acontecer conforme você disse. Se você declarar algo que você quer para a sua vida, crendo no seu coração, aquilo vai acontecer. É a lei da fé, amém? Ela não foi abolida, é a lei da fé. Desde que Deus criou o mundo, lá em Gênesis ele vai falar, haja luz e houve luz. É a lei da fé em operação. Deus criou o mundo com essa lei. Agora existe uma outra lei, a lei da semeadura, plantação e colheita. É uma lei, ela não parou de existir. Ela é tão importante quanto a lei da fé.
Amém? Para você ver, ela exige fé, mas ela é muito importante, assim como a lei da fé também. E aí eu quero que você veja comigo, você abriu lá em Gênesis 8, 22, aí eu quero que você vá comigo agora em Gênesis capítulo 1. Eu quero que você entenda que Deus ele te dá 3 coisas na sua vida. Ele vai te dar tempo, Ele vai te dar recursos ou dinheiro, e Ele vai te dar talentos. Eu vou repetir para você pegar isso. Deus ele te dá tempo, Ele te dá recursos ou dinheiro, e Ele também te dá talento. Você deve fazer alguma coisa com essas 3 coisas. Gênesis capítulo 1, versículo 11 e 12 diz assim, ó. Gênesis capítulo 1, versículo 11 e 12 diz: E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E foi o 3º dia. Amém? Então você vê que a semente, quando você planta, ela vai dar um fruto conforme a espécie daquela semente. Não tem como eu plantar maçã e querer colher abacaxi. É meio ilógico, essa lei está fora do normal. Amém? Lembrando mais uma vez, eu não estou falando apenas de dinheiro aqui. Eu estou falando de chamado, esse é o tema nosso. Então o que você quer colher nessa estação? O que você quer colher nas próximas estações? Porque você vai colher nessa estação agora que você está vivendo na sua vida, o que você plantou nas estações anteriores. Então se você não está gostando, é bom você reavaliar a sua vida. Não é? Se você está gostando, então continua, está indo no caminho bom. Amém? Agora a semente, ela vai dar conforme a espécie. E a gente vê isso desde o princípio. Deus ele criou o mundo com essa lei. Plantou, colheu. É uma lei. Não tem como mudar isso. O problema, desculpa, eu esqueci de citar, eu vou citar a fonte de onde eu tirei tudo isso. Tem esse livro aqui, creio que esteja na livraria aqui dessa igreja, Prosperidade Bíblica, do Derek Walker, tá bom? É um livro maravilhoso que vai falar sobre a questão da prosperidade bíblica, super equilibrado, e de uma maneira bem simples, bem fácil de entender, e eu gostei muito como ele abordou. E eu quero que você entenda que prosperidade, quando a gente já fala, é outra palavra que as pessoas já têm um preconceito. Elas falam prosperidade e já pensam que é dinheiro. Calma, é muito além do que apenas dinheiro. E esse livro vai te mostrar também esse aspecto. Ele vai falar sim de dinheiro, mas ele vai falar de outros aspectos. Hoje eu não estou falando apenas de dinheiro aqui. Também de dinheiro, mas eu estou falando de outras coisas. Estou falando de chamado. Amém? Então a gente vê que desde o princípio Deus criou todas as coisas baseado nessa lei. E essa lei ela é tão importante que a gente vai ver no final dessa ministração, eu creio, que até o próprio Deus usou ela para trazer Jesus. Opa, vamos lá, vamos continuar. Amém? É importante a gente ver também que em Gênesis está dizendo que Deus nos chamou para multiplicar. Você está percebendo? Deus ele falou, cresça, domine, mas também multiplique, fecunde e multiplique. Ou seja, para você multiplicar alguma coisa, você tem que plantar aquela semente. Está comigo? Não tem como você multiplicar se você não plantar antes. O Novo Testamento também vai falar sobre a lei da semeadura e colheita. Eu quero que você abra comigo lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Quem abriu diz assim, eu sou um semeador. Glória, muita gente. Então vamos lá. Gálatas 6, 7 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. É uma lei. É uma lei. No Novo Testamento permanece, prevalece. Não se zomba de Deus. Aquilo que o homem semear, é aquilo que o homem também irá ceifar. Amém? Aí eu quero mostrar aqui um aspecto, em próprio Gálatas 6, se você ler todo o contexto, a partir do versículo 1 até o 10, eu vou falar talvez isso daqui a pouco também, você vai ver que ele não está se referindo apenas a dinheiro. Eu não vou ler Gálatas capítulo 6 porque não vai dar tempo, e aí eu teria que ter uma aula realmente
maravilhosa de uns 4 horários aqui, tá bom? Mas eu deixo aqui você na curiosidade de você ler mais tarde Gálatas capítulo 1, do capítulo 6, do versículo 1 ao 10, e você analisar por que esse versículo 7 está ali nesse contexto. E você vai perceber que o contexto não está falando de dinheiro, amém? Ele está falando de atitudes, mas a gente vai parar lá. Mas eu quero que você veja que lei da semeadura e da colheita não está falando apenas de dinheiro. Então vá comigo lá em Lucas capítulo 6 agora. Lucas 6, versículo 37 e 38, é outro versículo que é muito lido em momentos de ofertório, e as pessoas pensam que está se referindo apenas a dinheiro, e não é isso. Amém? Fico muito honrado que a Julinha está aqui na frente, maravilha, primeira vez que eu vejo ela aqui. Lucas capítulo 6, versículo 37 e 38, diz assim, olha que interessante, não julgueis, ou seja, não plante julgamento, e você não será julgado. Uau, não está falando de dinheiro. Não condeneis, e não sereis condenados. Ou seja, plante perdão, e você vai colher perdão. Aí ele diz no versículo 38, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Você percebe que o contexto, ele não está falando apenas de dinheiro aqui, não é bem dinheiro na verdade. Ele está falando do nosso relacionamento um com o outro. Se eu fico julgando o meu irmão, o que eu vou colher? Julgamento. Se eu sou uma pessoa que eu planto perdão na vida dos meus irmãos, na vida daqueles que me ofendem, o que eu vou colher? Perdão. É assim que funciona. E ele fala que tudo aquilo que você plantar, você dá, vai ser dado para você também. Vai ser dado de uma maneira maravilhosa, é transbordante, é aquela coisa, ele vai falando aqui alguns termos, né? Eu acho que você já deve ter visto essa explicação em alguns momentos, que ele fala, vai ser dado em uma boa medida, não é? Que coloca naquela bacia, se tem alguém fazendeiro? Não sei, mas tem aquela bacia da colheita, vai colocar ali uma boa medida, ele vai recalcar, sacudir, até transbordar, vai bater lá, recalcar, sacudir para caber um pouco mais, para ficar transbordante aquela bacia. Essa é a boa medida que vos medirão também. Mas para isso você tem que primeiro plantar, muito obrigado, plantar, nota 10, amém? Para você receber essa medida, você primeiro tem que plantar. Então as pessoas não estão vivendo melhor na estação da vida delas, porque antes elas não estão fazendo algo que é necessário, um pré-requisito. Elas querem viver toda a glória, todo aquele, uau, sou abençoado, tudo posso naquele que me fortalece, contas pagas de dinheiro sobrando. Mas o que você tem feito agora para você receber tudo isso também? Amém? Você já é abençoado, tá bom, irmãos? Nós já somos abençoados em Cristo Jesus. E esse é um outro importante que eu quero que você entenda. Nós somos abençoados, somos. Mas Deus não quer que nós vivamos apenas no suficiente. Ele quer que nós vivamos no mais que suficiente. Por quê? Porque ele sempre, eu vou chegar nesses versículos, mas ele sempre falou para Abraão, lá desde o início, eu vou te abençoar para que você seja um abençoador. Esse é o ponto. Por que muitas pessoas não estão crescendo e prosperando mais? Porque elas chegam até o nível da bênção. Elas não querem multiplicar, elas querem só o nível da bênção. Não multiplicam, aí morre. Entendeu? Porque se você retém a semente, vem a maldição. É o que a Bíblia ensina. Agora, se você pega a semente, lança ela e planta, vai multiplicar e vai aumentar. É assim que funciona, amém? Vamos lá. Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2 também vai falar a mesma coisa que acabou de ler em Lucas, mas eu não vou ler, tá bom? É Mateus 7, se você está anotando, Mateus 7, 1 e 8, ele vai falar assim, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Estou mostrando aqui algumas partes da semente que não falam de dinheiro, são outros aspectos da semente, também envolve dinheiro, mas outros aspectos. Você vai ver, por exemplo, em Provérbios 18, 24, que ele fala sobre amizade. Às vezes a pessoa quer um amigo, ela está lá carente, ninguém é meu amigo,
que você tem que fazer? Plante amizade. Olha que lindo. Plante amizade e você vai ter amizade. Plante um abraço e você vai ter um abraço. Isso não acontece muito dentro de casa também? Às vezes o marido está lá e fala, minha esposa nem fala que me ama, nem me abraça mais, aquela coisa, esfriou, nosso relacionamento está assim agora, paradão, meio morno. Então o que você tem que fazer? Você quer colher abraço, quer colher amor, quer colher eu te amo? O que você tem que fazer então? Plantar abraço, plantar eu te amo, não é? Plantar carinho. Não é isso que você quer? Quer colher? Amém? Não é simples. Ô glória, Deus está falando? Eu falei do próprio Gálatas 6, do versículo 1 ao 10. O que Gálatas 6, versículo 1 ao 10 vai dizer? Ele vai falar, por exemplo, de irmãos, ele fala assim, você não seja, se você está vendo o seu irmão que é mais fraco na fé, ele vai falar, esse é o contexto. Então vai lá, ajude, dê um apoio ao seu irmão. Depois você lê em casa, tá bom? Agora, não seja você também um peso para o seu irmão. Ele está falando sobre isso. Não seja um peso para o seu irmão. Um ajuda o outro, você se ajuda, vai um ajudando ao outro. E ninguém é peso para ninguém. Ele está falando ali num contexto também de emprego. Não seja você um peso para o outro, vá trabalhar. Entendeu? Fica lá só se escorando. Não, vá você, tem um emprego, faça a sua parte. Agora, se você está vendo necessitado, alguém precisando de ajuda, vai lá e ajude, não seja mão de vaca, vai lá, ajude, colabore. Aí ele vai chegar no versículo 7, ele vai falar, de Deus não se zomba, porque aquilo que você plantar é o que você vai colher. Amém? Então, se você está vendo seu irmão necessitado, ajude a ele. Você está plantando atitude. Ok? Agora, se você também não está trabalhando, ele está mostrando ali, você está plantando também, mas na carne. E você vai colher corrupção. Em Gálatas capítulo 6, do versículo 1 ao 10, você vai ver que ele está falando de 2 pontos ali sobre plantação de sementeira. Isso daqui não está falando de dinheiro. Ele está falando de 2 pontos, você vai ver lá. Ele está falando sobre plantar na carne ou plantar no espírito. Não tem, isso é um outro ponto muito interessante, muito importante, que eu quero que você anote na sua agenda, no seu caderno, e nunca se esqueça. Não tem como você não plantar. Ok? Ou você planta no espírito, ou você planta na carne. E definitivamente vai vir uma colheita para a sua vida, de um dos dois lados. Tem pessoas que falam assim, ufa, pelo menos eu não estou plantando nada. Não, você está plantando na carne. Amém? Se você não está plantando, você está plantando na carne. É isso que está fazendo. Que o contexto está dizendo isso. Se você está vendo seu irmão está precisando da sua ajuda e você não ajuda, está plantando na carne. E lá ele vai falar também sobre plantar na vida daqueles que te ensinam a palavra, que pastoreiam a sua vida. Está no contexto lá de Gálatas 6, 1 a 10. Só estou para ajudar aqui, para você mapear, tá? E você ler lá depois. Amém? Mas não tem como você não plantar. Ou você planta no espírito ou você planta na carne. Isso não precisa ser só uma ajuda financeira. Ele está falando ali no contexto que você ajuda o seu irmão, pode ser que ele esteja realmente desempregado, você pode ajudá-lo, pode ser que ele esteja fraco espiritualmente, e se você for indiferente, fala assim, deixa ele lá, você também está plantando na carne. Agora, se você vai lá e socorre, ora por ele, orar é uma forma de plantar também, você está plantando na vida dele. Amém? Vamos continuar, que o tempo está passando. Efésios capítulo 6, do versículo 1, 2, 3, se eu não me engano, vai falar sobre honrar os pais, e também sobre a questão de honrar a liderança. Honrar é uma maneira de plantar também. Amém? Você está me entendendo? Está junto comigo? Honrar é uma maneira também de plantar, e você vai colher. Qual é a outra maneira de plantar? Qual outro tipo de semente, vamos dizer assim, que nós temos? Qual outro tipo de semente que nós temos? Palavras. Alô? Mateus, vai comigo lá, Mateus capítulo 13, versículo 13. A gente vai ler 3 versículos dos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Vai lá, Mateus 13, 3 diz. Mateus 13, 3. Mateus capítulo 13, versículo 3 diz assim, e de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia, eis que o semeador saiu a semear. Vai lá comigo agora em Marcos capítulo 4, versículo 14.
Marcos 4,14 diz assim, Marcos 4,14 diz, o semeador semeia a palavra. Lucas agora, Lucas capítulo 8, versículo 11. Lucas capítulo 8, versículo 11. Está sendo jogo rápido, né? Quem nunca leu a Bíblia assim, está maravilha. Lucas capítulo 8, versículo 11 diz assim, ó. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Ou seja, o próprio Jesus falou que quando você está com a palavra lançando, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou lançando uma semente. Esse é o contexto. A palavra é uma semente. Ela vai cair em diferentes solos aqui. A Bíblia fala. Vai cair no solo bom e no solo ruim. Vai cair no solo espinhoso, vai cair no solo rochoso e vai cair no solo fértil. Outra pode cair na beira da estrada, que é aquele que rejeita a palavra, que não quer saber da palavra. Aí está caindo na beira da estrada, o diabo vem lá e rouba. A que cai em espinhos, ele está se referindo àquela que é sufocada pela glória do mundo. Ela começa a crescer e a pessoa... Não, desculpa, eu estou confundindo, né? A que é espinhos é da perseguição. É da perseguição. É isso mesmo, gente? Me ajuda aí. Tem algum mestre aqui, por favor? A dos espinhos. É isso mesmo, é o da riqueza, desculpa. É que as muitas letras me fazem delirar. Amém? Aqui caiu um espinho também. Então aqui caiu um espinho. A semente que foi sufocada pelas riquezas do mundo, ok? Então tem pessoas que às vezes elas receberam a palavra aqui, a palavra começou a crescer, mas quando sai daqui e vê a riqueza do mundo, que pode ser um monte de coisa, pode ser lá as tentações de ter um carro, ou um emprego, ou uma coisa melhor, esquece da palavra de Deus, ela não cresce. A que cai no solo rochoso é aquela pessoa que tem vergonha do evangelho, não é? Ela é perseguida em algum momento, o diabo vem, traz circunstâncias para ela, a família fala mal, os amigos no colégio, no trabalho, alguma situação acontece, e porque ela não tem raiz profunda, seca e morre. Mas tem aquela que cai em solo bom, e aí é uma responsabilidade nossa, amém? Então a palavra de Deus em si é uma semente, mas a palavra por si só também, a palavra que você fala no dia a dia é uma semente, e ela tem sim uma colheita também. Aí eu quero que você vá comigo lá em Provérbios 18 agora. Provérbios, eu só vou ler esse versículo de Provérbios, mas existem muitos outros, tá? Provérbios capítulo 18, no versículo 20 e 21. Provérbios 18, no versículo 20 e 21 diz assim, ó. Do fruto da boca, ou seja, colheita, não é? Do fruto da boca, o coração se farta. Do que produzem os lábios, se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Está vendo? Quando ele fala de fruto, ele está falando de colheita, não é mesmo? Ou seja, você semeia, você planta com suas palavras. Então o que você está colhendo hoje no seu casamento? O que você está colhendo hoje dentro da sua família? O que você está colhendo hoje dentro do seu trabalho? É fruto daquilo que você vem falando até agora. Percebeu? A lei da semeadura e da colheita está em operação. Em todo o tempo. Enquanto houver terra, vai operar essa lei. Então se você está achando ruim a estação, o momento que você está vendo agora, transforme, muda essa situação. Como? Deus me ajuda. Não. Pode ser que você pode orar, mas você tem que mudar a sua plantação também. Tudo certinho, e mesmo assim, veio circunstâncias ruins para a vida dele. Foi porque ele plantou coisa ruim? Não. Porque vem circunstâncias adversas. O diabo está aí, esse mundo jaz no maligno, mas você pode melhorar a sua vida através da sua plantação, você pode melhorar a sua família, eu vou insistir nisso. Se seu casamento está ruim, se seu filho não está indo bem na escola, você tem que mudar a sua palavra em relação a isso, a sua semente em relação a isso. Você quer ser amado, você é filho também, você quer ter um pai legal, abençoado, mude a sua semente, mude a sua palavra, fala, meu pai, você é lindo, você é uma bênção na minha vida. Pai, eu te honro, eu te respeito, pai. Obrigado. Amém. Existem outros versículos de Provérbios, vários, que vão falar sobre a lei da semeadura e da colheita,
concernente à palavra, mas eu não vou ler. Existe uma outra forma de semear, que eu não vou ler esses versículos, mas é uma forma também, que é você semear em Israel. A Bíblia fala muitas vezes sobre isso. Aqueles que são a favor de Israel, eles também têm uma colheita próspera. A Bíblia, eu vou só citar esses versículos para vocês lerem. Por exemplo, Gênesis 12, 3 vai falar sobre isso. Esther 9, 25. Joel 3, 4. Obadias 1, 15. Vou repetir. Gênesis 12, 3. Esther 9, 25. Joel 3, 4. Obadias 1, 15. São uns desses versículos que falam sobre você semear em Israel. Então nós estamos vendo uma situação política hoje, onde nós estamos plantando algo bom também. Quando nós nos posicionamos a favor de Israel, ou seja, a promessa da Bíblia é que nós vamos colher coisas boas. É bíblico, tá? Aqueles que se levantaram e plantaram coisas ruins contra Israel, eles colheram coisas ruins também, a Bíblia fala. É como esse de Obadias que eu citei aqui, vai falar alguns outros versículos também que falam sobre isso. Ele diz assim, ó: quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Está falando sobre o povo de Israel. Amém? É uma forma de plantar também. Aí eu quero que você vá comigo lá agora para Eclesiastes. Esse ponto aqui é bem interessante, para fundamentar essa base que a gente está falando. Aqui fala muito sobre a questão do dinheiro mesmo. Eu poderia ler versículos como 2 Coríntios 9, que é muito citado, né? Quem semeia pouco, colhe pouco, quem semeia muito, colhe muito. Eu não vou ler esses versículos porque são muito conhecidos, como o de Gálatas 6 também. Mas eu quero ler esse de Eclesiastes, capítulo 11, do versículo 1 ao 6. Ele é bem interessante, bem poético, e a gente vai interpretando aqui. Olha só que interessante que ele fala. Versículo 1 diz assim, ó: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Ele está falando justamente sobre a questão de semear e colher. Ou seja, se você lança o pão sobre as águas, ele está falando, depois de muitos dias aquele pão, você vai encontrar de novo. Está falando de semeadura aqui e colheita. Se você planta hoje, vai ter um tempo que você vai colher, mas você tem que entender que não é plantar hoje e colher hoje. É absurdo. Amém? As sementes são diferentes. Cada semente ela tem um tempo para voltar, para esse momento da colheita. Então, se você quer algo hoje, você planta hoje e um dia vai voltar como colheita para você. É isso que ele está falando no versículo 1. Tudo bem? Aí no versículo seguinte diz: reparte com 7 ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Ele está falando de dois aspectos aqui também. Ele está falando tanto de você dar o pão físico para o faminto, quanto também de dar o pão espiritual para o perdido espiritualmente. E ele está falando que quando você tem esse estilo de vida, de você repartir sempre aqueles que são necessitados, a colheita para a sua vida é que no dia difícil para você, você vai ter colheita. Amém? Se você está sempre plantando, se esse é seu estilo de vida, seja no reino físico, de você dar ao necessitado, seja no espiritual, de você ajudar o perdido espiritualmente, de trazer a palavra da salvação, no momento difícil da sua vida, você também vai ter sua colheita. Próximo versículo diz: estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Isso daqui é bem interessante. Ele está falando também de nuvem. Como é que acontece com a nuvem? Não tem a água, ela não evapora, não é assim que funciona? Formam-se as nuvens, mas vai voltar. Está falando da lei da semeadura e da colheita. Aí eu quero que você vá comigo rapidamente, a gente vai voltar para Eclesiastes, mas vai comigo lá para Isaías 55. Vai chover, irmão. Amém? Eu quero que você entenda também que aqui está falando de dinheiro, está também falando de dinheiro, mas ele também está falando de oração. Como é que está a sua oração? Seu plantio de oração? Vai chover. Diz Isaías 55, do versículo 8 até o 11. Isaías 55, do versículo 8 até o 11, diz assim, ó, até foi lido isso hoje: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos,
nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Amém? Lei da semeadura e da colheita. Aqui é Deus falando profeticamente, tudo envolvendo a lei da semeadura e da colheita. Aquilo que Deus disse vai acontecer. Aquela semente que foi lançada, que é incorruptível, a palavra de Deus fala. O que significa incorruptível? Que ela é eterna, não tem como ela fracassar, não tem falha nela. Semente perfeita, vai produzir. A palavra de Deus lançada vai produzir. E a gente está falando de nuvem. Assim como a nuvem, se você planta, ou seja, se você rega ali com oração, com as suas ofertas, com ajudar o seu irmão, está criando aquela nuvem, está evaporando. Cria-se a nuvem. Vai chover ou vai nevar, vai acontecer alguma coisa aqui, está dizendo. Amém? Aí a outra parte do versículo é interessante, que ele fala assim, ó, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que caía ficará. É óbvio. Você percebeu como é óbvio? Amém? Você entendeu isso? A árvore está lá, caiu para o norte. Ela vai ficar no norte. Entendeu? A árvore está lá, caiu para o sul. Vai ficar para o sul. É óbvio. É isso mesmo. Ele está falando de intencionalidade, de vontade aqui. Aquilo que você planta, que você coloca a sua intenção naquela semente, vai ser aquilo que você vai colher. Lembra, ele falou, a semente ela produz conforme a sua espécie. Amém? Versículo seguinte diz, quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Esse aqui é aquela criatura abençoada, que só fica olhando o clima. O vento, hoje está ventando, não vai chover, vou plantar não. Entendeu? Tem pessoas que elas vivem esperando esse momento perfeito para semear. Elas nunca vão semear. Porque não existe momento perfeito. Amém? É isso que ele está falando. Aquele que fica só olhando o clima, só o vento lá, hoje eu não vou semear não, hoje... Sempre vai ter uma desculpa para não semear. Não, quando eu tiver R$1.000 na minha conta, aí eu vou semear. Não vai semear, porque se você não semeia com o que você tem agora, você nunca vai semear. A lei da semeadura não tem nada a ver com a quantidade. Aí você fala, eu falei que é tempo, recursos e talento. Tempo também. Eu não tenho tempo, tenho que fazer não sei o quê. Se você não semeia com o tempo que você tem agora, você nunca vai semear, porque nunca vai existir tempo para você semear. Aí você fala do seu talento, não, mas o meu talento, sei lá, qual a desculpa que você quer inventar? Se você não semear com aquilo que Deus está te confiando agora, você nunca vai semear. Tem que haver aquilo que acontece no versículo anterior, uma intencionalidade. Vai cair no norte, vai lá, você mantém esse estilo de vida, você vai colher. Amém? Vamos continuando. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Aqui é aquele tipo de pessoa que fica se perguntando, mas se eu der essa semente, se eu ofertar, se eu der meu tempo, se eu investir meu talento, como que eu vou colher? Não, isso aqui não tem nada a ver em você saber como que você vai colher. É isso que ele está dizendo. A mãe, não é que quando ela gera aquela criança, ela não sabe como é que a criança está sendo formada. Está nascendo ali, está sendo gerada aquela criança. Ela não fica se perguntando, como é que vai ser o pé, sei lá, a minha célula. Não, ela não se pergunta isso. Simplesmente cresce a criança. Não é pelo fato de saber como que é feito o processo, que a criança nasce ou deixa de nascer. Amém? Ele está falando justamente sobre isso, as pessoas que elas acabam não semeando porque elas querem saber todo o processo. Por exemplo,
É aquela coisa aquele pensamento assim, ó. Vou pegar para o meu irmão Pedro ali, eu vou ofertar esse celular aqui. Aí um dia eu sei que ele está estudando medicina, quando ele for médico eu vou colher dele um celularzaço do ano e um carrão, quer ver? Não é assim que funciona, você não vai saber do processo, você tem que deixar com Deus, Ele vai agir, amém? Tem gente que infelizmente, ou um de nós, quem não, né? Já ofertou, semeou, plantou com esse tipo de pensamento. O seguinte diz: semeia pela manhã tua semente, e à tarde não repousa a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Aqui ele está falando de estilo de vida. Semeie sempre, sempre, não é só no domingo, no momento do ofertório, é sempre, em todo o tempo, porque você não sabe quando que aquela semente vai dar o fruto. Existe semente que você planta hoje, daqui a uma semana você já está colhendo alguma coisa. Existem outras sementes que você planta hoje, daqui a 2 anos você vai estar colhendo alguma coisa. Quem é de agricultura, dessa área aí de plantar sementes e colher frutos, sabe muito bem que cada fruto tem sua estação para ser colhido. Amém? Então, se você quer ter sempre uma colheita constante na sua vida, então plante sempre, constantemente. Se você quer viver uma fase na sua vida, uma estação maravilhosa, abençoada, regada com toda essa glória, então plante sempre. Eu citei esse livro porque ele fala também uma coisa muito interessante, que isso mudou minha vida. Muitas pessoas, elas têm vivido baseado no milagre. Elas estão sempre pedindo milagre para Deus. Sempre, canções, faz um milagre, sei lá, hoje o meu milagre. Mas a vontade de Deus não é que você viva precisando de milagres. A vontade de Deus é que você opere na bênção. Você entende a diferença? Por quê? O milagre, ele vem para a crise. O milagre, ele vem para solucionar uma crise. Ele vem para aquele momento, solucionou a crise, acabou o milagre. A bênção, ela pode ser constante, eterna, todo o tempo. Mas você precisa, para operar na bênção, você precisa executar a lei da semeadura e da colheita. Não tem como. Então tem muitos cristãos que eles estão em todo o tempo, sempre pedindo milagre para Deus, sempre sofrendo uma necessidade. Senhor, me ajuda, eu preciso de um milagre hoje, minha conta da minha casa. Por quê? Não estão plantando. Por isso que a oração é sempre pedindo milagre. E milagre não resolve o problema no momento, mas não é para sempre, é só para aquele instante. E o milagre, ele é independente da fé também, porque até o incrédulo pode ver o milagre. Você vai ver casos na Bíblia disso, de milagres assim. E o milagre não necessariamente transforma uma pessoa, porque se transformasse, o povo de Israel que ficou 40 anos no deserto comendo maná, que é um milagre, teria se convertido totalmente, teria sido um povo totalmente dedicado ao Senhor. Então o milagre não vai transformar a vida de ninguém, se o coração dessa pessoa não estiver correto. Deus, Ele não quer que nós vamos dependendo de milagres, Ele quer que nós operemos na bênção, e para nós operarmos na bênção, é viver em fé, plantando e colhendo. Amém? Vamos lá, vamos avançar. Então esse é o nosso estilo de vida, irmãos, que Eclesiastes mostra, que nós devemos plantar em todo o tempo. Aqui ele fala também sobre finanças, e aí eu quero sim abrir lá em Provérbios agora, capítulo 3, versículo muito lido, nos momentos de ofertórios. Provérbios capítulo 3, do versículo 9 a 10, diz assim, Provérbios 3, 9 e 10, honra ao Senhor com os teus bens. Percebe que honrar ao Senhor não é só dizer palavras. Tem gente que eu estou honrando ao Senhor, eu honro ao Senhor. Existe uma atitude necessária para honrar ao Senhor. Como? Honra ao Senhor com teus bens. Está falando de posses, recursos, dinheiro. Fala assim, dinheiro. Eita glória. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Quando ele fala primícia, ele está falando de dízimo. É dízimo mesmo, amém? É bíblico. Está falando de dízimo, primícia, o primeiro, aqueles 10%, aquilo que já é do Senhor, já está separado. E se encherão fartamente, ó colheita, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinhos os teus lagares.
Quer viver essa vida próspera e abençoada, sobejando? Então você tem que honrar ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. Amém. E aí eu quero que você vá comigo agora em Provérbios capítulo 11. Provérbios 11 agora, versículo 24. Oh, Jesus. Provérbios 11, versículo 24 e 26 diz assim, 24 a 26 talvez, vamos lá. A quem dá liberalmente, a quem dá liberalmente, está percebendo esse tipo de pessoa? Não é qualquer um. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, se ele há em pura perda. Lembra que eu falei? Se você tem a semente e você retém para si, é maldição. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descendentado. Ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do seu vendedor. Amém? Está falando justamente, aqui esse versículo é bem legal, tem muita coisa para se falar sobre ele, mas ele está falando sobre a nossa atitude de semear com generosidade em todo o tempo, de não reter. Ele está falando também dos nossos talentos aqui. Se você tem algo na sua vida que você pode abençoar a sua cidade, abençoar o seu povo, e você está retendo, seja lá pelo motivo ou justificativa que você tem, falta de tempo, mesquinhez, ou vida egoísta, o povo vai te amaldiçoar. Porque o povo está esperando esse dom que está dentro de você. O povo lá fora, eles precisam disso, e eles vão te amaldiçoar se você retém isso. Amém? Agora, se você dá com liberalidade, com generosidade, o povo é abençoado, a igreja é abençoada, a sua nação é próspera, por causa da sua vida. Amém? Agora, a maneira de viver essa vida é dar com liberalidade. Então, eu quero ressaltar 3 pontos aqui, que eu acho interessante sobre semear. O primeiro deles é porque a sua atitude em relação a semear, ela deve ser de 3 maneiras. A primeira é com amor. Se você semeia sem amor, está errado. É uma semente com interesses. Você está semeando porque você está com interesse. Não, a atitude do seu coração deve ser com amor. A Bíblia fala, João capítulo 3, versículo 16. Novamente, a lei da semeadura e colheita está sempre em operação, e Deus está em operação nela também. Aqui na terra funciona assim. João 3,16 diz o quê? Deus deu seu único filho. Percebeu? Deus amou tanto o mundo que ele deu. Então a semente ela tem que ser dada com amor. 1 Crônicas, eu não vou ler, mas se você quiser anotar, 1 Crônicas 29, do versículo 6 ao 9, ele vai falar sobre o momento que o povo, junto com o rei Davi, eles vão ofertar para a construção do templo de Israel. E a Bíblia ressalta uma coisa que é muito importante falei 1 Crônicas? Capítulo 29, um ponto muito importante ali, que a oferta deles, a atitude do coração deles era voluntária. Vai ser repetido várias vezes, mostrando a importância. Ou seja, o primeiro ponto é, você semeia, você planta com amor, se você quer colher no Espírito. O segundo ponto é, tem que ser voluntário, tem que ser um desejo do seu coração, tem que ser com alegria. Aí você vai lá para 2 Coríntios capítulo 9, você vai ver isso sendo tratado novamente, mas eu não vou ler porque a gente sabe quase que de cor esses versículos. Amém? Então, a atitude que você tem que ter para semear, primeiro amor, segundo, voluntário, deve ser com alegria, não porque você está sendo coagido por alguém, não porque você está, tem que semear porque, sabe, para mostrar que eu sou espiritual lá na igreja. Não, não é voluntário, é por pressão aí. O terceiro ponto é bem interessante. Lá em 2 Samuel, eu só anotei aqui, mas eu não vou ler. 2 Samuel 24, 24. Se você quer uma colheita boa, o terceiro ponto é, você tem que ofertar aquilo que custa para você. Tem que sentir a dor. Ninguém gosta dessa parte. Porque aqui sim, aí o negócio arde um pouquinho mais. Aqui mostra o diferencial. Davi ele vai chegar e vai falar, olha, eu não quero ofertar nada ao Senhor que não me custe. Você percebe a atitude do coração? Jesus ele vai falar que é necessário que a semente ela morra. Então tem um custo. Percebeu? Está muito bem quieto agora, né? Porque na hora que falou
custo aí, ficou, porque você percebeu que se você ganha 30 mil reais e você ofertar 30 reais, não custou nada para você. Se você, eu estou ofertando 2 reais. Se você ganha 2 mil, está custando o que para você? Silêncio maravilhoso é o que a gente está produzindo, meditando. Amém? Então tem o custo. Está percebendo? Essas são as 3 atitudes no ato de semear aqui. Primeiro é amor, você tem que ser movido em amor e compaixão. O segundo tem que ser com alegria, com um desejo, é a partir de você mesmo. Não é eu fazendo um apelo aqui, colocar um tecladinho, oferte, não. Tem que ser do seu coração, sem pressão psicológica, sem nada, é você desejando, eu quero, aleluia. Não é para mostrar para as pessoas, é uma atitude do seu coração. O terceiro tem que custar no seu bolso mesmo, tem que custar na sua vida, no seu tempo, na sua dedicação, no seu talento, tem que arder em você. Chega, doeu agora, vamos lá, vamos para cima. Amém. Aleluia. Você sabia que você mesmo é uma semente? Você mesmo é uma semente. Primeiro que eu vou te dizer assim, você é fruto, olha que lindo, você é fruto do amor do seu pai e da sua mãe. Que bonitinho, né? Que bonitinho. Seu papai lançou uma semente dentro da sua mamãe, aí colheu você. Fruto de amor, que lindinho, não é? Coisa maravilhosa. Mas eu quero que você vá lá comigo em 1 Coríntios 15, para você ver isso na Bíblia também. Rapidinho, pessoal, que o tempo está correndo demais aqui. Eu queria terminar pelo menos antes da meia-noite. 1 Coríntios 15. Versículo 35 ao 38, a priori, diz assim, 1 Coríntios 15, versículo 35 ao 38, diz assim, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato, o que semeais não nasce, se primeiro não morrer, lembra? Tem que ter uma morte para colher. E quando semeais, não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo, como lhe aprouve dar, e cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Versículo 42 a 44, fala do nosso corpo. Pois assim também é a ressurreição. 42 a 44, tá? Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também um corpo espiritual. Você percebe? Essa casquinha aqui que nós temos, porque nós somos espírito. Isso aqui é a casquinha da semente. Quem nós somos é espírito. Um dia, essa casquinha morre. E aí nasce um novo corpo glorificado. Oh, glória a Deus. Amém? Vocês estão com expectativa, irmãos? Paulo ele fala que esse corpo é um corpo de humilhação, é limitado, sofre, envelhece, cabelos brancos, alguns perdem, outros... Amém? Mas nós vamos ter um corpo glorificado. Glória a Deus, está chegando esse tempo, está bem breve. Amém. E eu queria que a gente fosse lá em 2 Coríntios 9 agora, para pegar esse ponto, chegar no chamado também. Foram semeados. 2 Coríntios capítulo 9, no versículo 10, eu só vou ler essa parte. Diz assim, 2 Coríntios 9, versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Então, primeiro ele dá semente a quem? Ao que semeia, percebeu? É semente para semear. E depois ele dá o pão para o alimento. O problema é que as pessoas pegam a semente e já usam para si. Está errado. Como que você deve administrar a semente? A primeira coisa quando você recebe a semente é, para que é essa semente? A primeira parte deve ser para Deus. É assim que funciona. É aquela velha história.
Diz um ditado, né? Quando se explica sobre isso. Imagina aquele povo que é bem pobre, lá numa tribo, em determinado continente, e eles sabem da pobreza desse povo. O que eles fazem então? A gente quer ajudar esse povo a prosperar. Dá sementes para eles plantarem e multiplicar e ter sempre uma colheita para eles viverem e prosperarem. O que esse povo faz quando vem a semente? Nossa, semente, vamos comer, estamos com fome. Acabou a semente. Não tem colheita, não tem plantação, não tem colheita. Amém? Então ele está falando aqui que nós devemos aprender a administrar a nossa semente. E tem alguns pontos. A gente tem que entender que existe uma parte dessa semente, dessa sementeira que nós recebemos, o 10% dela nós sabemos que deve ser dedicado totalmente a Deus, com certeza. Se você tem aliança com Deus. É para quem tem aliança, calma, se você não tem, fica livre, tá de boa. Se você reconhece que quem te dá a semente, se você reconhece que essa semente não é fruto do seu trabalho, mas é fruto de Deus, é porque Deus está te fazendo prosperar, aí sim, você com coração grato, não com obrigação, como necessitado, não, mas com coração grato, você separa aquela semente, os 10% fala, Senhor, é gratidão, sou grato, vou plantar essa semente de gratidão. Tem uma outra parte da sementeira que aí tem vários pontos que você pode aplicar essa parte da sementeira, que não é para você ainda. Essa parte você vai usar para quem? Ou, poxa, tem um irmão lá na igreja que está precisando, eu quero investir em missões, tem povos que precisam de mim, ou eu quero ajudar na igreja, eu quero ajudar o morador de rua. Existem vários pontos, você tem que aprender a administrar a sementeira. Agora, tem um outro ponto também, é aquele ponto que o que você quer colher na sua vida? Você tem que imaginar isso também. Qual é o tipo de colheita que você quer no futuro? Você quer uma colheita abundante? Então você tem que entender que você tem que semear com um nível maior de abundância. Você quer uma colheita só o suficiente? Então planta pouquinho. Mas toda semente, ela é multiplicada. Sempre volta mais. Isso é bom. Amém? Então a gente entende nesse versículo que primeiro a gente recebe e depois dá. Quando a gente fala de receber, a gente recebe pela fé. Mas quando a gente dá com amor. Amém? E aí a Bíblia vai falar assim que, vocês pegaram isso? A gente recebe pela fé, mas dá com amor. Mas a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Você entendeu? Por quê? Por que é melhor dar do que receber? Porque se você dá, você multiplica aquilo que você recebeu. Simples, não é? Aí eu quero que você vá comigo lá em Gênesis agora. Gênesis capítulo 17. Eu vou finalizar, não significa que está terminando, tá? Eu vou finalizar com isso aqui. Gênesis 17. É só para não criar uma falsa expectativa nas pessoas. Ou então eu vou falar igual o Simon Potter fala. A finalização aqui é igual aquele pouso de avião. Fala assim, por favor, senhores passageiros, apertem os cintos, que nós iremos pousar. Você sabe que quando irá pousar é porque faltam uns 20 minutos, né? 20 ou 30 minutos para pousar. Quem já andou de avião sabe. Amém? Gênesis 17, versículo 1. Ele fala, a partir do 1, diz a história de Abraão, e é justamente uma história bem interessante que fala sobre essa questão da lei da semeadura e da colheita, e eu acho ela muito ilustrativa e importante para as nossas vidas, porque ela vai muito além da questão apenas de dinheiro, mas ela está se referindo à nossa vida, ao ministério, ao chamado que Deus tem para as nossas vidas. E é interessante porque a gente sabe na história de Abraão, que Deus prometeu a ele que ele teria um filho, que ele seria pai de nações, não é isso? A gente sabe disso, Deus falou, olha, eu vou te dar uma descendente, eu vou te dar uma descendência, você conta aí as estrelas do céu, conta a areia do mar, você não vai conseguir contar, porque assim será a sua descendência. Deus fez uma promessa para ele. A gente sabe também que Abraão creu, isso foi imputado como justiça, então teve um momento na vida de Abraão que ele viveu essa vida de fé, porque ele foi crescendo espiritualmente ao longo do tempo. Mas em Gênesis 16, um capítulo antes do 17, você vai ver que assim como nós também fazemos, Abraão também fez. Sabe aquela tentativa de dar uma ajudinha para Deus? Quando você fala assim, poxa Deus, você prometeu para mim, acho que você está atrasado, esqueceu, deixa eu te dar uma ajudinha. Aí vai na força da carne. Alguém já tentou fazer isso? Só tem espiritual, glória a Deus. Eu fiz isso algumas vezes na minha vida, pedi perdão, continuei, Deus é bom, mas que bom que essa igreja só vai avançar, amém?
Então eu vou explicar, já que vocês nunca passaram por isso, nem sabem o que é isso, eu vou explicar o que Abraão fez, que ele atrasou o plano de Deus para a vida dele. Deus prometeu, está lá com a esposa dele, Sarai, Abrão e Sarai. Aí eles falam, ó, Sarai chega com a ideia, né? Deus prometeu para você um filho, mas tá dando certo não, a gente está aqui se divertindo, mas não está gerando nada. Aí Sarai fala, então eu vou te dar uma concubina minha, Agar, trabalha nela, e aí vai ser o seu filho, seu descendente. E ele vai lá, faz o serviço, ela tem um filho, mas o que aconteceu ali? Deus ele falou, olha, eu não fiz uma aliança com Agar, é com você, Abrão. Olha que interessante, Deus fez uma aliança com Abrão, mas quando ele fala que Abrão, é com Abrão e a esposa dele. Você percebe isso? É para ser com você e sua esposa, cara. Amém? Não é para você inventar por outros meios. Então, o que eles fizeram? Eles agiram na carne. Eles tentaram acelerar o processo, acabaram atrasando 13 anos, foi isso que aconteceu. Eles tentaram acelerar o processo na carne. Quando você tenta fazer alguma coisa na carne, ou seja, você planta na carne, você vai colher uma coisa na carne que é ruim também. Vai prejudicar a sua vida. E foi isso que Abrão fez. Ou seja, até esse momento na vida de Abrão, o que a gente entende? Ele ainda, em algum momento, apesar de ele ter sido salvo, apesar de a Bíblia confirmar e afirmar que ele creu, e agora ele vivia pela fé, porque Abraão creu e foi imputado como justiça, apesar de ele ter sido salvo, ele ainda não estava vivendo uma fé plena, ele ainda estava dúbio. Ele creu, mas ainda ele estava confiando na carne dele. Ele ainda estava confiando na habilidade dele, porque Sarai era estéril, mas Abrão, apesar da idade avançada, o brinquedinho dele funcionava ainda. Se é que você me entende. Como funcionava, isso significa que ele ainda dependia de si mesmo. Quando ele tentou agir, ele falou, então vamos, na minha força dá para fazer alguma coisa aqui. Você percebeu? Então Deus ele teve que esperar um momento na vida de Abrão para realmente realizar a promessa para a vida dele, para ele receber, porque receber é pela fé, e tem que ser uma fé genuína, tem que ser uma fé verdadeira, tem que ser uma fé totalmente dependente do Senhor, quando você quer receber a semente. Está pegando? Aí Gênesis 17 vai falar, versículo 1, quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Amém? Abrão, ele teve que chegar na idade de 99 anos. Esse 9 é um número simbólico também, significa o número do final, acabou. Ok? Então, Abrão, ele teve que chegar nos 99 anos. Quando ele entendeu que pela força dele, não dava, era simplesmente, totalmente, completamente, apenas por Deus, aí que Deus falou, opa, agora você está preparado para receber. Pegou? Aquilo que Deus prometeu na sua vida, aquilo que Deus quer agir na sua vida, você tem uma visão dentro de si, você sabe que tem profecia para a sua vida, e você pensa, Deus, Ele quer me levar até aquele lugar, Ele quer que eu alcance aquele lugar, mas enquanto você pensar que é pela sua habilidade e capacidade, você não está preparado para receber. Agora, quando você chegar nesse nível, que você entende que chegou ao fim de si mesmo, que é isso que aconteceu com Abrão, aí você está preparado, para que a glória seja totalmente de Deus, aí Deus ele vai operar através de você. Por isso que lá em Romanos, capítulo 4, versículo 19, se eu não me engano, Romanos 4, 19, ele está falando justamente sobre isso, só anota, não vou abrir, mas ele fala que Abrão, nesse momento, o que ele entendeu? Apesar de levar em conta o seu corpo amortecido, não duvidou por incredulidade, mas creu. É isso que a Bíblia vai falar, está se referindo aos 99 anos de idade, é esse momento aqui que ele está falando. Ao momento que Abrão, ele considerou o corpo dele, agora ele considerou, realmente eu estou na bagaça, nem ali levanta mais. Só Deus. Amém? Quando ele entendeu isso, só Deus, quando chegou ao fim de si mesmo, é que ele estava preparado então, para viver, ou para receber, melhor dizendo, a semente de Deus. Aí eu quero que você continue comigo, que ele fala, no versículo ainda 1, ele fala assim, porque eu sou o Deus
Todo-Poderoso, El Shaddai. O que significa El Shaddai? O Deus que é mais que suficiente, o Deus Todo-Poderoso, mas em outras palavras também está dizendo, o Deus que é mais que suficiente, diz no original. Ou seja, ele está falando para Abraão, ó, chegou nos 99 anos de idade, aí Deus chega para ele, ok, agora você vai ver que eu sou o Deus mais que suficiente, que você não precisa depender da sua carne, eu sou mais que suficiente na sua vida para operar, eu sou mais que suficiente para fazer o sobrenatural na sua vida. Quando ele chegou nesse momento, que ele entendeu que está no fim de si mesmo, aí Deus se revela como Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Amém? É importante, isso é muito importante nas nossas vidas. Para nós recebermos pela fé, nós temos que entender que Ele é a nossa fonte, Ele é o Deus mais que suficiente. Eu não preciso depender da minha carne, eu não preciso depender da minha capacidade, eu não preciso depender dos meus contatos, eu não preciso depender dos meus amigos, do meu dinheiro, do meu salário. Não, é muito além. E tem duas maneiras de você chegar até lá. Ou você chega pela revelação da palavra, que é mais fácil, ou você vai chegar pelo meio da crise, como foi com Abraão. Que no caso de Abraão foi pelas duas coisas. Amém? Então é melhor a gente chegar pela revelação da palavra. Quanto mais rápido a gente entender isso, mais a gente vai usufruir, receber da semente, daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Aleluia. Vamos continuar lendo. Ele fala no versículo 2: farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Nesse momento então, prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou. Aqui mostra a atitude de receber de Abraão. Quando ele se prostra, rosto em terra, ele está falando, Deus, eu preciso, é só você, é só por meio de você. Então ele estava pronto para receber. Quanto a mim, versículo 4, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo, extraordinariamente te farei, nações e reis procederão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Uma pergunta, alguém aqui que leu esse versículo agora, na sua Bíblia, ao invés de estar escrito descendência, está escrito semente, levanta sua mão por favor. Tem alguém? Uma pessoa. No original, descendência é semente. Você pegou? Então quando Deus está falando com Abraão, vou fazer uma aliança entre mim e você, quando ele fala, sou Deus mais que suficiente, que vou fazer o sobrenatural na sua vida, agora você está pronto para receber, eu estou falando, eu estou te dando uma semente. É isso que ele está falando para Abraão. Ei Abraão, estou te dando uma semente, eu sou Deus mais que suficiente. Lembra? Ele é aquele que dá semente ao semeador e pão para o alimento. Aí a gente vai entender, a gente entende melhor, quando a gente entende que ele está falando de semente, quando você vai lá em Gênesis 22, vai lá comigo por favor. Devido ao tempo eu não quero ler toda essa história, mas a gente já conhece, então eu vou citar. Gênesis 22, depois que Isaac nasceu, que a semente nasceu, que é Isaac, que é alegria, Deus chega para Abraão, versículo 1, e diz assim, ó, depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, ele disse, Abraão, este respondeu, eis-me aqui, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Deus não prometeu a vida toda de Abraão essa semente chamada Isaac? E agora Deus chega no final e fala, me dá a semente. Está comigo, irmão? Amém. Alô, está comigo? Sim. Entendeu isso? Deus prometeu a vida toda para Abraão uma semente chamada Isaac. Aí chega no final e Deus fala, ok, você quer que realmente agora multiplique na sua vida? Você quer que realmente isso cresça extraordinariamente na sua vida? Então, plante a semente. Você pegou isso? É isso que Deus está fazendo com Abraão. Ele está pedindo a semente. Isaac era uma semente. E para multiplicar ele tinha que plantar. Esse foi o maior teste da vida de Abraão. Ele tinha que provar se ele amava mais a Deus ou as coisas que Deus dá para ele. É uma boa reflexão para a gente fazer agora. A gente ama mais a Deus ou as coisas que Deus nos dá? Porque existem pessoas que elas deixam de ir para a igreja a partir do momento que elas recebem a bênção. Então elas amavam a Deus ou elas amavam aquilo que Deus dava? Deu. Eu quero me casar.
Ah, eu quero um filho. Ah, eu quero um emprego. Aí quando consegue, sumiu. Deus deu a semente, sumiu. Então Deus está fazendo uma prova, ele ia provar se ele amava mais a Deus ou aquilo que Deus dava. E o outro ponto que eu vou repetir, plantar essa semente é um sacrifício, por isso tem que custar. Se não custa, não está saindo, não está doendo em você, é porque não é ainda o plantio que Deus está esperando de você. Você não está plantando ainda aquilo que lhe custa mesmo, a semente. Esse silêncio é bom, é para a gente pensar mesmo. O outro ponto é que Abraão, ele entregou Isaac em fé e não em desespero. Isso é importante. Abraão não entregou, toma meu filho, desesperado, não. Ele tinha certeza dentro do coração dele, que se ele entregasse Isaac, é porque ele sabia que Deus era até poderoso para ressuscitar Isaac. Ou seja, ele estava agindo em fé. Porque quando a gente semeia, tem que ser em fé, não em desespero. Se está em desespero, não está em fé, não vai ter colheita boa não. Então nem plante. Nunca plante em desespero. Ah, eu vou plantar agora, vou dar oferta ali, vou ajudar, não sei o quê, porque está desesperado. Não vai ter colheita. Então não faça isso. Amém? O outro ponto que eu quero ressaltar é que Abraão, ele deu a sua melhor semente. Você percebeu isso? Abraão, além de ter dado algo que lhe custe, foi a melhor semente dele. Não foi qualquer semente. Não foi aquela semente que está sobejando. Não foi aquela semente que é o final do final. Ah, porque eu já comi e agora dou. Não. Foi a melhor semente dele e ele separou para Deus. Isso fez com o que com Deus? Abraão, ele tinha uma aliança com Deus. Lembra? Eu vou repetir de novo. A lei da semeadura e da colheita. Enquanto houver terra, ela dura. O que Abraão fez com Deus? Aí que está o ponto, por que Jesus está aqui? Porque quando Deus chega para Abraão e fala, a sua semente planta, a sua melhor semente que eu te dei, planta. Abraão fez assim com Deus. Ok, eu plantei minha melhor semente, agora Deus, é você que tem que plantar a sua melhor semente. Você entendeu isso? Qual é a melhor semente de Deus? Jesus. Abraão provocou Deus, ele abriu a porta, agora Deus podia agir na terra. Agora Deus podia pegar a sementinha dele lá e lançar na terra e plantar. Para você ter o melhor de Deus, você tem que estar disposto a plantar o seu melhor também para Deus. Isso funciona assim, aliança, se você não entendia. Muitas pessoas elas só querem receber, mas se você só receber e não dar, a semente vai morrer e não vai produzir nada. Agora, se você receber e plantar, ela vai morrer, mas ela vai multiplicar. Amém? E aí a gente vai ver Abraão, lá no Monte Moriá, que esse é o monte que ele subiu com o filho Isaac. Curiosamente, o Monte Moriá é o mesmo monte que Jesus foi sacrificado. Opa! Você entendeu isso? O mesmo monte que Abraão, ele chegou lá e plantou a semente de Isaac, quando ele estava com o coração disponível. Quando ele chegou e ofereceu o filho dele, ele falou, estou disposto, ele ia sacrificar. O anjo para ele, não faça isso, Abraão, eu sei que você já, dentro do seu coração, você já sacrificou ele. Você já plantou essa semente. Então Deus não deixou executar, ele só queria ver aquela atitude, dentro do coração de Abraão. Naquele mesmo monte, Moriá, é o mesmo monte que Jesus, anos depois, milhares de anos depois, seria crucificado. E aí Abraão, Deus chega para Abraão e fala, Abraão fala, numa revelação, Jeová Jireh. Deus se revela a ele como Deus provedor. O que é o Jeová Jireh? É o Deus que vê adiante e já provê aquilo que é necessário. Você percebeu que o Jeová Jireh só se revela depois que você planta a semente? Amém? Não tem como você ficar declarando Jeová Jireh se você antes não plantou a semente. Aleluia. O Jeová Jireh, ele só se revelou a Abraão como Jeová Jireh, como Deus que provê, que vai no futuro e provê aquilo que é necessário quando ele, dentro do coração dele, ele semeou aquela semente. E aí diz que naquele momento o anjo para e ele vê, Abraão olha para trás e vê o cordeiro, aquilo representando Jesus, que seria o substituto, não é mesmo?
E aí, Jesus ele vai falar lá em João, capítulo 8, versículo 56, 8, versículo 56, que ele fala assim, ó, Abraão me viu, e ele se alegrou. Quando que Abraão viu Jesus? No momento que ele olhou para aquele cordeiro, eu imagino que ele teve uma revelação espiritual, naquele monte, naquele mesmo monte, Deus ia dar uma semente também. O filho dele, o substituto, ele teve uma revelação naquele instante. A lei da semeadura e da colheita. Você viu que é muito mais profundo que apenas o momento da oferta? É assim que Deus operou? Amém? Naquele mesmo monte. Aí se diz, Jeová Jirê, no Monte Moriá, que a mesmo termo Jeová Jirê significa o Deus que é visto. O Deus que provê, provisão, significa o Deus que é visto. Ou seja, Abraão viu Jesus. O Deus que é visto, ele estaria sendo visto naquele monte. Oh glória, oh aleluia, amém, Deus é bom, aleluia, glória a Deus. Eu queria fechar com esse último versículo, que foi o próprio Jesus que falou, lá em João 12, vai comigo lá. Eu queria que você ficasse de pé, enquanto abre a Bíblia, o pessoal do louvor vem aqui rapidinho. João capítulo 12. João capítulo 12. Aleluia. E eu quero sim fazer alguns convites para você hoje. A gente está falando de chamado. Tudo isso aqui tem a ver com chamado. O chamado de Abraão era receber essa semente. Mas não era só receber a semente. Ele tinha que plantar aquela semente. Você é uma semente. Amém. Eu acho que você tem que plantar alguma coisa hoje aqui. Aquilo que o Espírito Santo está falando com você. João 12, no versículo 23 a 26 diz assim, ó, João 12, 23 a 26. Respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia, entrega a sua vida, neste mundo preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Esse é o convite que Jesus tem para as nossas vidas hoje. Hoje. A sua vida é uma semente. Assim como Abraão, está na hora de você parar de depender da sua força, da sua carne, dos seus planos, da sua mente, da sua capacidade. Parar de ser egoísta com o seu tempo, com o seu dinheiro, com os seus talentos. E Ele está fazendo convite para você hoje. O que você precisa semear? Se você quer viver essa nova estação na sua vida, é necessário você semear.